Olá, irmãos, a graça e a paz. Sou a Tatiana Moura e venho trazer nossas notícias do mês de julho de 2020 aqui na Espanha. Quero começar recitando o meu versículo favorito, que está escrito em Romanos 8:28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Atualizações aqui na Espanha. Estamos em verão, com calor de mais de 40 graus, isso mesmo, mais de 40 graus, você ouviu bem. Na Espanha, Madrid faz muito calor no verão, motivo pelo qual muitos espanhóis geralmente vão para as cidades do interior ou para a costa, né? Para passar o verão nas praias, que é onde se passa melhor. Mas com essa questão do coronavírus, a situação aqui está bem complicada. Chegamos aqui em Madrid no começo do mês a 46 graus, né? Essa semana, foi semana passada, 43, 42. Então realmente está fazendo muito calor aqui. Entretanto, os contágios continuam aumentando. Vamos para as atualizações. Temos mais de 288 mil contagiados, mais de 28.400 falecidos e mais de 150 mil recuperados. Do mês passado para cá não houve tanta diferença entre falecidos e recuperados. Entretanto, houve muitos casos de contágios do mês passado para cá, e as últimas 24 horas houve 1.525 casos, a metade deles aqui em Madrid. Essa é a pior cifra, conforme o Ministério da Saúde, de contágios desde o dia 29 de abril. Então a situação aqui está bem complicada. Entretanto, o Ministério de Saúde ainda não insiste em dizer que não estamos na segunda onda, né, do coronavírus, ou seja, como se fosse uma segunda volta, né, do coronavírus. Eles não insistem em dizer ou negar ou não admitir que isso está acontecendo já. Até porque eles achavam que isso vai acontecer em outubro, no final de setembro para outubro, que é quando vem o outono, né? Mas os números e os contágios estão acontecendo. Outra coisa que tenho observado é o perfil. Muitos casos entre 18 e 54 anos. Então o perfil também tem mudado aqui. Com respeito à educação, estamos há 1 mês e meio. Os irmãos sabem que o ano letivo aqui começa em setembro, no mês de setembro, e não se sabe ainda como é que vai acontecer. Para os irmãos terem uma ideia, Madrid tem pelo menos 4 tipos de cenário, ou seja, 4 alternativas: plano A, plano B, plano C e plano D, né? As notícias dizem que a comunidade educativa está ainda no mar, navegando no mar de incertezas, porque eles têm essas possibilidades, mas não têm as coisas ainda definidas, né? A economia está bem difícil aqui a situação. A Espanha entrou em recessão econômica, uma recessão histórica, com uma queda de 18,5% do PIB, e a Espanha sofreu a maior queda econômica da comunidade europeia, né? Se soma a isso também com a questão dos contágios, e de modo que 6 países da Europa, Países Baixos, Alemanha, Reino Unido, Noruega, Irlanda e França, não recomenda que viajem à Espanha. E esse é outro problema? É outro problema. Por quê? Porque a Espanha é o destino preferido, né, vamos dizer assim, agora no verão, de muitos europeus. Pelo calor, temos muita costa, né, no norte, no leste, no sul, porque o oeste está Portugal, e temos uma variedade de praias e montanhas e muita oportunidade, muita diversidade. Entretanto, para os irmãos terem uma ideia, o Reino Unido falou que os turistas
que estão aqui, ao regressarem, vão ter que ficar em quarentena lá, ou seja, entre 14 e 15 dias. Então, muita gente cancelando as reservas que tinham, voltando antes do tempo, para poder passar esses 15 dias e voltar aos seus trabalhos no Reino Unido, né? Então, a situação aqui está bem complicada para quem trabalha na parte turística, né? Questão de emprego, também os números vêm crescendo de desemprego e nessa época aqui tem muitos trabalhos temporais que agora estão ficando sem, pela questão que eu já estou falando dos contágios, e cidades, né, principalmente na costa, que agora deveriam estar cheias de turistas, não estão. Inclusive, muita gente preocupado, né? O que é que vai acontecer por motivo de trabalho? Se não trabalha, como é que vai pagar as contas, enfim. Então, ore por Espanha, estamos vivendo situações aqui bem difíceis mesmo. A questão dos lugares de culto não está 100%, continuamos com 75% apenas da capacidade, né, do local, mantendo sempre os 2 metros de distância, usando máscara, higienizando as mãos. Na nossa igreja, domingo passado, o pastor fez o culto, avisou antes que o culto seria apenas no período de 1 hora, e depois disso, esses 30 minutos restantes seria para que a gente pudesse ter um momento de comunhão entre os irmãos, já que a situação está bem complicada e mesmo a nossa igreja limitando a capacidade, não todos os irmãos estão indo à igreja por questão do medo, por questão de algumas pessoas serem de risco. Ou seja, tem pessoas que têm problema de asma, outros problemas respiratórios, questão que tem bebês, outras questões que tem pessoas maiores de idade, né, anciãos. Então, tudo isso complica como a gente lidar, né? Como administrar tudo isso, né? Então, é uma situação assim bem complicada. E a gente espera que não volte, né? A situação não piore como foi aqui em março e abril. Então, ore pela Espanha. Com respeito ao ministério, né, os irmãos sabem que eu não posso fazer muita coisa. É certo que Afonso e eu continuamos aconselhando e ouvindo pessoas, mas não podemos continuar o trabalho com as mulheres, estamos parados desde março, e o trabalho com os casais pelo mesmo motivo do coronavírus. Então, estamos orando, estamos confiando em Deus e buscando estratégias, vendo como é que a gente pode fazer. Já tivemos reuniões, 2 reuniões, como eu falei no vídeo passado, e estamos esperando, né? A situação aqui, ver o que é que vai acontecer. Mas eu tenho boas notícias também. Eu recebi um convite de um grupo de irmãs, são 3 irmãs, eu sou a 4ª irmã, que faz parte de um grupo chamado Mujeres em Acción Espanha, que seria Mulheres em Ação em Espanha, que é para levar as boas novas às mulheres espanholas através do Facebook, do Instagram. Então, ore também por isso. Cada um de nós somos responsáveis de levar mensagens evangelísticas de segunda a sexta. Então, começamos agora no final de julho, nessa última semana, e já começou a irmã. Hoje ela está postando o último vídeo e eu vou estar postando daqui a 2 semanas. Eu sou a 3ª da lista e ore por esse ministério, né? Não deixa de ser um ministério que possamos ser instrumentos de Deus e levar as boas novas àqueles que necessitam de Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Outro ponto que eu quero falar é agradecer as orações pelo meu sogro. Ele está bem, dentro do possível, continua com o oxigênio, mas ele caiu, tem umas 2 semanas atrás ele caiu. Minha sogra caiu há 3 semanas atrás e ele caiu há 2 semanas atrás. Então, graças a Deus eles estão bem, fizeram todos os exames, foram para o hospital e tudo e tal. E estávamos indo a cada domingo visitá-los, mesmo sendo essa visita de médico super rápida, com a máscara e tudo. Mas esse domingo agora, né, depois de amanhã, nós não iremos devido a essa subida de contágios, né?
Afonso continua trabalhando e queremos evitar qualquer risco de contágio com os sogros, porque eles são maiores de 80 anos. Meu sogro tem 89 e a sogra tem, eu acho que 85. Então, e ela tem pressão alta, ele tá com oxigênio, então a gente tem que ter todo o cuidado com eles, né? Então, ore também por eles. E o último ponto que eu queria compartilhar é sobre as finanças. Quero agradecer o apoio, a fidelidade dos irmãos, daqueles que não têm soltado as cordas, daquele que tem feito um esforço, dos irmãos, irmãs, igrejas. Quero agradecer o apoio, quero informar que esse mês as entradas não foram tão boas quanto a do mês de junho, mais ou menos eu já esperava por isso, um mês de férias no Brasil, com coronavírus pelo meio. Vale ressaltar que eu passo as duas crises do coronavírus, a crise do Brasil e a crise daqui. O custo de vida aqui tem aumentado. O euro aqui ultrapassou os R$6, né? Então, para os irmãos terem uma ideia, R$1.000 não chega a 200 euros. Então, a situação aqui está bem apertada, mas continuamos confiando no Senhor que chama, que capacita, que envia. E eu estava aqui, encontrei um texto da palavra de Deus, que a palavra do Senhor sempre nos consola, não é verdade? Eu quero deixar para a meditação dos amados, Salmos 34:15, que diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmos 34:15. Então, eu quero deixar essa palavra de ânimo, porque apesar de tantas notícias, da gente saber que não tem o controle, da gente tá nesse mar de incertezas, a gente tem uma certeza, que o Senhor é aquele que nos cuida, é aquele que provê o pão nosso de cada dia, é aquele que nos fortalece, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso ajudador com A maiúscula, e Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Então eu quero deixar essa palavra também de ânimo aí no Brasil, que Deus continue abençoando, fortalecendo a nossa fé nele. E que a nossa esperança não esteja em governos, nem em países, esteja no Senhor, né? Aquele que repousam, que os seus olhos repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor. É esse Deus que devemos ter a nossa esperança e a nossa confiança. Que Deus em Cristo os abençoe e fica na paz do Senhor.